Olá, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar um assunto que é a origem da vida. Vamos ver quais são as evidências, e as teorias que tentam trabalhar como que se deu essa complexa união de formas proteicas que deu origem a toda a evolução biológica nas mais variadas formas de vida que nós conhecemos hoje. Nós vamos nos concentrar para trabalhar este assunto, nós vamos nos concentrar aqui naquilo que a gente chama de pré-cambriano, tá? Que é, desde o momento da origem da formação da Terra em 4,6 bilhões de anos até o início do Fanerozoico em 545, milhões de anos, todo esse longo intervalo do pré-cambriano registra uma série de informações úteis para a compreensão da evolução e da origem da vida. Bom, existem alguns pontos importantes de serem lembrados, quando o assunto é pré-cambriano, que são rochas muito antigas e rochas mais antigas que 3,5 bilhões de anos são muito raras. E por que elas são raras? São raras porque constantemente as rochas que estão na crosta terrestre, elas são recicladas, Rochas sedimentares dão origem a outras rochas, sedimentares ígneas ou mesmo metamórficas podem sofrer metamorfismo e assim sucessivamente. Então, o que está em nossa crosta constantemente é reciclado e muitas vezes podem ser apagada da superfície terrestre, ok? Um outro ponto importante da gente olhar é que os fósseis também são raros. E por que eles são raros? Se formos lembrar do assunto em que nós discutimos o processo de fossilização, nós temos que, para que os organismos vivos saiam da biosfera e entrem na litosfera na forma de fósseis, muitos processos precisam acontecer. E neste momento, muitas informações são perdidas e, por vezes, alguns organismos nunca deixam registros fósseis. Tá? Então, a gente tem que lembrar também que os fósseis também são raros, certo? Um último ponto é que fósseis verdadeiramente de organismos complexos, os mais antigos que nós conhecemos, datam aí de 3,5 bilhões de anos, certo? Uma discussão que nós temos é se a origem de tudo teria acontecido dentro do nosso planeta ou teria vindo do espaço. Então, nós temos essas duas vertentes para explicar a origem. Então, se a gente for lembrar, a vida é feita de proteína e cada proteína é constituída por uma série de aminoácidos. Então, nós temos aqui na Terra 20 aminoácidos essenciais para fazer essa recombinação aí, que são exatamente as bases, constitui a base das proteínas, que vai regular toda a estrutura e a função celular. Como será que foram originados os primeiros aminoácidos? Então, nós temos, tanto a teoria da sopa primordial para explicar que esta reação aconteceu dentro aqui do nosso planeta, em condições terrestres, a partir de reações químicas, ou também a teoria da panspermia, em que isso teria sido desenvolvido fora do ambiente terrestre e teria contaminado, digamos assim, o planeta Terra através aí dos cometas, tá? Nós temos um experimento de Miller que tenta simular as condições iniciais para verificar a viabilidade da sopa primordial. Então, nesse experimento muito simples, o que esse jovem graduando fez para tentar explicar? Ele montou uma série de compartimentos interligados e tentou reconstruir as condições
da vida, as condições do planeta no momento aí do radiano, arqueano, sempre considerando o pré-cambriano. Então, ele colocou em um compartimento aquilo que ele chamou de compartimento oceânico, né, bem aquecido, né, porque nós tínhamos nessa época ainda um calor muito intenso, com a crosta sendo consolidada, intensos vulcanismos, e já tínhamos aí um vapor de água formando o que nós conhecemos como os primeiros oceanos, tá? E interligado ao compartimento oceânico, ele colocou o compartimento atmosférico. E nesse compartimento atmosférico, ele incluiu apenas os elementos que são os elementos que constituíram a atmosfera primordial, certo? Notem que na nossa atmosfera primitiva nós não temos o oxigênio livre, né? Então tem vapor de água, CO2, o gás hidrogênio, nitrito, nitrato e amônia, e o restante nós não temos. O oxigênio ainda falta, né? O que nós observamos na atmosfera primitiva é uma condição de atmosfera redutora, tá? Aí, associado, né, a este compartimento atmosférico, nós tínhamos aí, ele colocou uma grande quantidade de estímulo, né, elétrico de luz e elétrico para simular as grandes tempestades e o início de tudo isso, tá? Resfriando, né, todos esses gases no momento de condensador, ele, ao abrir o recipiente, ele conseguiu resgatar alguns componentes. Então, água aquecida gerando vapor de água e alimentando o vapor de água, alimentando aquilo que seria a atmosfera redutora, tá? Com os gases iniciais, primordiais. Aí, através de um condensador, ele resfria o que está aqui na atmosfera aquecida e resgata o produto disso tudo aí, de seu experimento. E os produtos de seu experimento são exatamente alguns aminoácidos, muitos dos quais são todos os aminoácidos que são utilizados nas recombinações e nas estruturações proteicas, né, e formando e organizando as células. Então, a partir do experimento de Miller, a gente pôde, né, concluir que sim, teria sido possível em que a vida tivesse sido recombinada, foi uma combinação de gases, né, numa atmosfera redutora inicialmente, que gerou um acúmulo aí, uma organização de aminoácidos, depois proteínas e tecidos e células e etc. Certo? Também nós temos, né, a teoria da panspermia, em que atribui a origem da vida a uma série de recombinações que aconteceram fora do nosso planeta, tá? Nós temos algumas evidências que apoiam a teoria da panspermia, que seria alguns meteoritos que atingiram a crosta do nosso planeta e que apresentam estruturas de microfósseis muito parecidas com algumas formas que nós conhecemos ainda hoje, né? Vejam esse bastonete, né, que foi encontrado aqui na superfície dentro aqui do nosso meteorito e que se assemelha muito às formas microbiológicas que nós conhecemos hoje, né? Então, nós temos aqui um filamentozinho, olha, uma forma filamentosa, bacteriomórfica, similar àquilo que nós observamos hoje, né? Com essa grande estrutura aqui. Vejam também, né? Muitas ramificações e sempre formas muito semelhantes àquilo que nós observamos e conhecemos aqui no planeta Terra, certo? Então,
nós teríamos uma recombinação externa ao planeta de todas essas estruturas e que isso atingiu o planeta Terra, ou nós teríamos essa mesma recombinação dentro do planeta, ou mesmo as duas coisas, né? A questão é que mais recentemente nós temos aí, que chamou bastante atenção, o caso, né, da Estação Internacional Russa, que estava no espaço e foi, né, de 2013 até 2017, os pesquisadores viram essa estação ser recoberta por grandes partículas de micro-organismos conhecidos, e essa estação internacional estava, né, na troposfera, numa região bem superior, aí seria mais espacial mesmo, tá? Isso seria uma evidência para termos um apoio maior aí para a teoria da panspermia. Na verdade, é que isso ainda é um grande debate, né? O experimento de Miller ainda é válido e reconhecido, mas a teoria da panspermia também tem ganhado muita força recentemente. Bom, em termos de evidências dentro dos fósseis, do registro de rochas que nós temos aqui no nosso planeta, tá? As primeiras evidências de vida são as células. E essas células, elas ocorrem, né? Organismos unicelulares e com células procariontes, elas ocorrem em rochas datadas de 3,4, né, bilhões de anos atrás, ou seja, 3.465 milhões. Tá? Vejam que essas rochas contêm estruturas que se assemelham muito a bactérias esféricas e filamentosas. São todas rochas que ocorrem na Austrália Ocidental. Notem aqui em verde, essa imagem em verde, ela é uma comparação, né, dessas bactérias filamentosas recentes, atuais, para que a gente possa fazer a comparação morfológica com aquilo que foi encontrado na Austrália Ocidental há exatos 3,4 bilhões de anos. Notem também a semelhança, tá? Já caminhando um pouquinho mais aí na história do tempo, mas ainda dentro do pré-cambriano, a gente vai ver um grande passo evolutivo que agora será o registro de células que são eucariontes, tá? Os primeiros eucariontes, eles são registrados em rochas de 1,3 bilhões de anos atrás, nas rochas da Califórnia, tá? Por que é interessante, né? Qual é a grande diferença que nós observamos agora das células eucariontes para as procariontes, né? São maiores, apresentam membrana nuclear, organelas intercelulares, são aeróbias e reprodução sexuada. Duas dessas características são muito interessantes da gente ressaltar. A reprodução sexuada, né, ela contribuirá para o aumento da biodiversidade no futuro, porque ela vai trazer, né, a recombinação a partir de 2 gametas. Então, a reprodução sexuada contribuirá com a diversidade. Então, é um salto evolutivo muito importante. E uma outra questão que nos surge aqui, né, é a seguinte: como que essas células, sendo aeróbicas, né, vão sobreviver numa atmosfera redutora que não tinha oxigênio? Ora, se surgiu um organismo que depende do oxigênio, é porque em algum momento esse oxigênio começou a surgir na atmosfera. A gente já vai ver isso. Como que se deu a evolução da atmosfera nesse período? Nós temos que os gases constituintes da atmosfera primitiva, eles vieram de onde? Eles vieram do interior da Terra, lá do manto. O que tinha, né, lá no interior do manto, através dos vulcões e formações da crosta, é que escaparam para a atmosfera, e por isso a gente vai ver, né, nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, tudo vindo aqui do nosso vulcão.
E a partir do momento que tudo isso escapa para a atmosfera, a gente vai reconhecer um processo de desgaseificação vulcânica. Tá? Nós temos água indo para a atmosfera e temos também água se acumulando no interior aqui dos oceanos. Um próximo período é que nós ainda não teríamos, né, gravidade suficiente. Então, todos esses gases eles se escaparam para o espaço através do processo que ficou conhecido de volatização. Portanto, a nossa atmosfera primitiva ela deveria conter, tá, CO2 e nitrogênio em elevadas quantidades e alguns vestígios desses outros gases aqui. Mas percebam, o oxigênio ainda não está presente. Porém, dentro dos oceanos, nós começamos a observar a fixação, a formação do oxigênio. Existem alguns organismos que serão as cianobactérias, que estão trabalhando aí dentro, né, dos oceanos, absorvendo o CO2 e eliminando o oxigênio, através daquilo que nós conhecemos como fotossíntese oxidativa, certo? Então, nós observaremos, né, a saída do oxigênio para a atmosfera a partir da fotossíntese oxidativa através da atividade biológica dentro dos oceanos, certo? Então, os oceanos perdem a capacidade, num dado momento, de fixar todo o oxigênio que está sendo produzido ali. E esse oxigênio, produzido pela fotossíntese, se dissipa para a atmosfera. Então, existem vários organismos fotossintéticos que estão trabalhando aqui dentro, que são as nossas algas, cianobactérias, a gente já vai ver isso. E, num dado momento, o oxigênio escapa para a atmosfera. E aí é a partir desse momento que nós teremos um início de uma atmosfera que será gradativamente enriquecida por oxigênio. Os primeiros organismos alteraram as condições ambientais do planeta, proporcionando as condições para que formas de vidas mais complexas evoluíssem. Nós vamos observar que houve um aumento aqui, ó, isso é uma curva de oxigênio. Houve um momento em que se tem um início do aumento do oxigênio na atmosfera. Se a gente for ver, esse é um gráfico, né, que mostra nesse eixo aqui os bilhões de anos antes do presente e no eixo horizontal ou vertical a quantidade de oxigênio na atmosfera primitiva, né? De 1 até 100%. 100% seria os dias atuais, né? O presente. Então, em 4 bilhões de anos, nós tínhamos zero oxigênio. Em 3 bilhões de anos, nós tínhamos zero oxigênio. Em 2 bilhões de anos, começa a ter o início do aumento do oxigênio na atmosfera, certo? E isso vai desencadear toda uma série de condições favoráveis para a evolução dos organismos mais complexos a partir aí de 1 bilhão de anos. Porque, como eu disse a vocês, né, o registro mais antigo da célula eucarionte, que precisa do oxigênio, vai estar aí em torno de 1 bilhão de anos, né? Depois que a atmosfera já começou a ser enriquecida. Bom, por que o oxigênio é tão importante, né? Ele participa da divisão celular, que o complexo actina-miosina é impossível de ser formado na ausência, né, do oxigênio. Ele participa da síntese de vários e vários componentes do organismo, né? Na bioquímica, os esteróides, ácidos graxos, colágeno, vários, né? E um metabolismo aeróbio fornece 15 vezes mais energia do que o anaeróbio, tá? Ele libera muito mais ATP. Então, o oxigênio, ele foi um grande catalisador, né, para as funções celulares que aconteceram aí. Quais são as evidências que de fato
houve um enriquecimento de oxigênio na atmosfera. O que as rochas e os fósseis nos dizem com relação a isso? Existem várias evidências, inclusive, que permitem a gente resgatar a data em que isso aconteceu, tá? Em termos de evidências geológicas, nós temos, né, que a primeira crise de poluição que nós chamamos, porque alterou, né, as condições da atmosfera, por isso que a gente chama de poluição. Toda vez que altera a atmosfera, é uma poluição. Nós temos aí a idade, né, e isso ficou registrado em algumas rochas. Entre 2,5 bilhões e 1,8 bilhões, o nível de oxigênio atmosférico aumenta como resultado da fotossíntese, tá? E isso ficou registrado em algumas rochas, que são rochas de ferro, que são os maiores depósitos de ferro do mundo. O ferro, na presença do oxigênio, ele oxida, né, ficando nessa forma mais avermelhada. Então, na presença, né, o óxido é formado o óxido de ferro apenas na presença do oxigênio na atmosfera. E se nós temos essas rochas ricas em óxido de ferro, é porque na idade da formação dessa rocha nós tínhamos o oxigênio na atmosfera. Uma outra evidência geológica são os depósitos de urânio. O elemento urânio, ele não é formado na presença de oxigênio. Entretanto, nós temos depósitos de urânio conhecidos aqui no nosso planeta, né? E esses depósitos de urânio, eles são encontrados apenas em rochas que são rochas mais antigas do que 2,3 bilhões de anos. Ora, isso não é uma coincidência. Se o urânio não se forma na presença do oxigênio e todos os urânios estão depositados em rochas mais antigas que 2,3 bilhões de anos, isso significa que a partir de 2,3 bilhões de anos até o recente, nós tivemos, né, a presença do oxigênio na atmosfera. Isso é uma evidência favorável de que houve o enriquecimento da atmosfera. Esse aqui é um depósito de urânio, bastante conhecido, com as lavras de urânio, porém, todas essas rochas que aí estão são mais antigas do que 2,3 bilhões de anos. Tá? E, por fim, as evidências paleontológicas, que são os estromatólitos. Estromatólitos são estruturas biosedimentares que resultam da atividade de fungos e cianobactérias. Tá? Esta imagem é um estromatólito recente, Shark Bay, na Austrália, e eles ocorrem sempre aí em águas bem translúcidas, límpidas, porque, na verdade, né, esse edifício sedimentar, biosedimentar, ele vai ser construído a partir da atividade das algas, então precisa da luz solar. Por definição, são estruturas sedimentares formadas pela retenção, captação ou precipitação de sedimentos através da atividade metabólica de micro-organismos nos ambientes aquáticos. Gente, não são algas fósseis, tá? As algas estiveram ali, represaram sedimento, depois uma nova colônia se estabeleceu, represou mais sedimento e assim sucessivamente. Mas não é o mesmo que dizer algas fósseis. É uma estrutura, como se fosse um recife, uma estrutura biosedimentar. Nós teríamos aqui, portanto, né, várias camadas, uma camada de alga represando aqui o sedimento, outra camadinha de alga represando o sedimento. Obviamente que quando todo o sedimento ocupa, né, e encobre a camada de alga de baixo aqui, morre, tá? Mas aí nós teremos uma sucessão e uma construção de camadas alternadas, e esses estromatólitos foram muito abundantes no Arqueano. Vejam essa estrutura gigante, um baita estromatólito aqui, ó. Essas convoluções nos dão a ideia aí, né, desses momentos em que as algas fazem o represamento dos sedimentos. E, obviamente, que o que fica preservado no registro sedimentar são esses sedimentos. A alga já foi embora. Mas esses sedimentos só estão aí porque quem colocou-os,
quem colocou eles aí foram as algas. Então, é uma estrutura que demonstra a atividade das algas da esteira algálica, certo? Bom, as condições ideais para que ocorram estromatólitos, assim como esses que estão aparecendo nessas imagens, esses são os recentes, né? Aqui nós tínhamos um fóssil do arqueano e aqui nós temos os recentes. Então, nós temos que ter substrato calmo, sistema aberto que tenha água, fonte de luz, né? Energia com luz e temperatura apropriada, matéria mineral de pequeno tamanho que consiga ser aprisionada e, a partir desse momento, nós teríamos todas as condições favoráveis. Olha só, nesta imagem eu tenho a história geológica do desenvolvimento dos estromatórios, tá? Essa é uma imagem que mostra para mim o momento, né? A leitura que eu faço em termos verticais me mostra o momento do primeiro aparecimento até o momento de sua extinção. Como a última aparição ainda está aqui no Cenozoico, significa dizer que nós temos até os dias atuais a presença de estromatólitos por aí, né? Mostrei de Shark Bay, no Rio de Janeiro, na região dos lagos, nós também temos, e nós temos em outros lugares também, tá? Respeitadas aquelas condições, nós ainda temos. E aí, quando eu falo em termos de extensão lateral, aí eu vou estar falando em termos de diversidade, extensão horizontal, né? Diversidade e abundância do grupo. Então, esta imagem, ela me mostra que o grupo surgiu no Arqueano e está aí nos ambientes até os dias atuais. Porém, houve um grande momento aqui, ó, que é o momento da maior diversidade e abundância, certo? Com uma grande recuo, né? Aqui, que foi exatamente nesta passagem para o início do Fanerozoico. Então, houve um momento em que nós tínhamos, era apenas os estromatólitos, mas foram exatamente esses estromatólitos, graças a esses estromatólitos, é que a atividade, graças à atividade dessas algas que ficou registrada nos estromatólitos, é que nós temos aí o enriquecimento da atmosfera em oxigênio, dando condições para uma alta diversidade posterior que vai vir aí, que nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? Então, nós temos em 3,5 bilhões as mais antigas ocorrências. A partir de 2,5 bilhões, eles se tornam muito abundantes. Em 1,2 bilhões atinge a máxima diversidade, até que em torno de 600 milhões começa o declínio. Esses 600 milhões coincide exatamente com aquilo que é a irradiação dos metazoários e eles passam a competir, tá? Mas isso é um assunto para a próxima aula. Obrigada!